omnes sancti et sancte Dei, ora pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 27 de abril, a Igreja celebra a memória de Santa Zita. Ela nasceu em 1218, no pequeno povoado perto da cidade de Lucca. Sendo de família muito pobre, que tinha muitos filhos, com apenas 12 anos, ela foi levada a trabalhar numa família rica e nobre de Lucca. Essa era a forma que as famílias pobres na época tinham para que os filhos pudessem ter uma condição melhor. Mas mesmo assim, trabalhando com os nobres, Zita não tinha salário. Ela vivia quase como uma escrava. Em troca, ela recebia comida e vestimenta. E se a família gostasse do seu trabalho, poderia no futuro dar algum dote para que ela pudesse se casar. Mas eram poucas as famílias que faziam isso, pois não tinham obrigação de fazê-lo. Muitas moças passavam a sua vida no regime de semi-escravidão, sem conseguirem o dote para o casamento, e por isso tornavam-se dependentes da família na qual trabalhavam. A família para a qual Zita foi trabalhar não tinha o costume de tratar bem os seus criados. Por isso, Zita sofreu muito, especialmente nos primeiros anos do seu trabalho. Ela foi maltratada por seus patrões e também pelos empregados que tinham ciúme e inveja de Santa Zita. Zita, porém, era cristã e na oração ela buscava força para vencer todas as situações difíceis e as humilhações. E conta que ela conseguiu suportar com muita fé e humildade, a ponto de conquistar o coração dos seus patrões, que viam a prática de caridade, a coerência de vida e também a vida de intimidade com Deus que ela tinha na oração, e por isso colocaram Santa Zita no comando da sua casa, liderando todas as coisas, inclusive os criados. A sua caridade era bastante conhecida entre os pobres. Tudo o que ela ganhava dos seus patrões, ela dividia com os mais necessitados, tanto roupas como alimentos ou algum trocado, seja o que for. Santa Zita sempre exercia a caridade. Aqui nos mostra que, mesmo aqueles que quase não têm ou não têm nada, quando têm a Deus, são capazes de dar ainda aquilo que têm. Por causa do reconhecimento dos seus patrões, os outros empregados tinham muita inveja e ciúme de Santa Zita. Os seus patrões eram realmente muito satisfeitos com os trabalhos realizados por ela, porque ela era muito eficiente, e era eficiente porque fazia com amor, fazia para Deus, não fazia apenas para os homens. Uma criada, querendo o lugar de Zita, tentou incriminá-la, acusando-a na presença do seu patrão que ela estava tirando os alimentos da despensa sem autorização e dando aos pobres. O seu patrão ficou indignado e foi atrás de Zita, que estava carregando no seu avental algum volume. E quando ele viu que Zita carregava alguma coisa escondida no avental, pensou que iria pegá-la em flagrante. Por isso disse para ela: "O que você traz no seu avental?" E ela disse: "São flores." E quando ela abre o avental, as flores caem nos seus pés. Assim Deus defendeu a sua serva, mostrando a dignidade e integridade que ela vivia. Santa Zita, mesmo sendo muito pobre e ganhando muito pouco, ela dedicava muito a sua vida aos pobres e aos doentes. E essa dedicação ela guardou até pouco antes de morrer, no dia 27 de abril de 1278. Nessa ocasião ela tinha 60 anos. Porém, o seu amor pelos pobres não parou com a sua morte. Muitos pobres e doentes iam até o seu túmulo pedir a sua intercessão e pedir graças por intercessão de Santa Zita. E muitos encontravam as graças necessárias que lhe precisavam. Começou a crescer tanto a peregrinação ao seu túmulo que o seu corpo foi transladado para a Basílica de São Frediano, em Lucca, e para a surpresa de todos, encontraram o seu corpo incorrupto. Por isso, diante deste prodígio, a devoção e a fé a Santa Zita aumentaram cada vez mais. Ela foi canonizada pelo Papa Inocêncio XII em 1696. E ela também foi proclamada padroeira da cidade de Lucca e mais tarde padroeira dos empregados domésticos.
Neste dia em que celebramos a bela vida de Santa Zita, nós louvamos a Deus, porque ela foi uma mulher forte, que não se deixou dobrar pelas dificuldades, mas pelo contrário, transformou as dificuldades numa grande celebração de amor a Deus e ao próximo. Então, queridos irmãos, se Santa Zita conseguiu, nós também conseguiremos. Transformemos a nossa vida, mesmo com todas as suas dificuldades, sofrimentos e limitações, numa grande celebração de louvor a Deus e de entrega caridosa aos nossos irmãos. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos Santa Zita, esta grande santa, que se colocou na presença de Deus e viveu o Evangelho, mesmo diante de situações humilhantes, pedimos a sua intercessão para todos aqueles, Senhor, que são humilhados, para todos aqueles que não são reconhecidos. Assim como Santa Zita viveu uma vida humilde e simples, essas pessoas possam sentir-se confortadas por Deus e transformem também as suas vidas numa grande celebração de louvor ao amor de Deus e de entrega ao amor dos irmãos. Pedimos, Senhor Jesus, que o Teu amor seja derramado sobre os nossos corações hoje, pela intercessão de Santa Zita, e especialmente os empregados domésticos possam se sentir confortados por sua intercessão. Pedimos, Senhor, a graça da Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos os pobres e doentes, como Santa Zita assim o teve, e assim, Senhor, eles possam encontrar alívio em suas dores e conforto em suas fraquezas. Dai-nos a graça, Senhor, de vivermos o Evangelho e de testemunharmos o Teu amor, como Santa Zita o fez, e que encontremos na oração a força para vencer as dificuldades do dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Zita, rogai por nós.